Olá para todos, João Vitor Vorobleski, estudante de Psicologia, e este é mais um dos nossos vídeos respostas. Então, neste vídeo, eu trago resposta para uma pergunta que me foi feita. Então, um indivíduo no Google+, me solicitou que eu respondesse o porquê dos vícios a partir da visão psicológica, o que leva um indivíduo a ser viciado. Então eu vou responder isso mais pelo viés psicanalítico, que já é de conhecimento para quem assistiu outros vídeos meus ou me conhece minimamente, já sabe que eu tenho um grande apreço pela psicanálise freudiana e que eu realmente me declaro um fã de Freud. E vou estar respondendo essa pergunta a partir do Freud. Se você também quer que a sua pergunta seja respondida em forma de vídeo, basta enviar a sua pergunta ou na comentários do vídeo aqui no canal do YouTube, ou então acessar o Google+, tem um ícone aí em cima do botão de inscrição no canal do YouTube, tem um íconezinho quadradinho vermelho com um G e um mais. Aproveita também, já se inscreve no canal e já acessa também o Google+, e me segue no Google+, pode estar enviando a pergunta para ser respondida em forma de vídeo. Então vamos para a resposta do o que nos leva a nos viciar e o que é o vício. Então, de maneira geral, vício é entendido, segundo o dicionário, como hábitos que podem ser vistos como ruins, extremamente repetidos e que podem estar gerando prejuízos para o indivíduo e para os familiares e pessoas em volta desse indivíduo. Isso é uma visão geral do dicionário a respeito do que é o vício. Então nós entendemos por vício geralmente uma coisa que o indivíduo faz repetidas vezes. E aí é necessário estabelecer que o vício pode ser em qualquer coisa, porque muito quando se fala em vício, a primeira coisa que vem à cabeça, por exemplo, é o vício em álcool, vício em cigarro e em outros tipos de droga que não são nem melhores nem piores do que álcool e cigarro. Também é necessário estabelecer que álcool e cigarro é uma droga como qualquer outra, faz os mesmos malefícios, inclusive é muito mais forte do que muitas outras drogas que são mais mal vistas pela sociedade. Por exemplo, o cigarro é muito mais tóxico e muito mais forte do que a maconha, por exemplo. E muito se fala sobre a maconha como se fosse, não estou defendendo nenhum dos vícios, considero que os vícios são perigosos e devem ser muito bem avaliados, e não incentivo ninguém a utilizar uma substância com finalidade viciante. É necessário entender que tudo vicia. Então você não usar o que vicia é impossível, porque você vai ficar sem comer e sem tomar nada. Porque qualquer alimento vicia. Inclusive o açúcar é uma das drogas estimulantes de maior poder. Então, e o açúcar nós consumimos no nosso dia a dia em tudo, porque por mais que você não adoce com açúcar artificial, é necessário entender que a fruta, por exemplo, tem a frutose, que é um açúcar específico da fruta. Tudo na nossa vida tem açúcar e tem sais. Então não é você colocar o açúcar. O açúcar, o sal, ele já está na comida quando você consome ela, mesmo que você não acrescente nada externo. E aí é necessário entender que existem outros vícios tão intensos quanto o cigarro, o álcool, a maconha, a cocaína, o chocolate, por exemplo, que é uma coisa que passa despercebido por muitos. O cacau é uma coisa altamente viciante. O mal que ele faz é relativo. Então, mas não faz mal, depende. Se você não se importa de morrer de diabetes, de ter hipertensão, de ser obeso, não faz mal. Agora, se você se importa com esses aspectos da sua saúde, sim. O chocolate ele tem uma propensão bem grande de aumentar a chance de você ter todos esses problemas. Assim como, por exemplo, existe o café, que também muitos são viciados na cafeína. Eu, por exemplo, tenho um que é o chimarrão, que também, em certo aspecto, também tem cafeína. E aí vai de cada um, como eu falei, tudo vicia e vai de cada um entender até onde esse vício é prejudicial a si e até onde ele pretende manter esse vício mesmo sendo prejudicial. E aí realmente é uma coisa individual de cada um, que isso é somente você quem pode responder. Mas vamos à explicação psicanalítica do porquê nos viciamos em algo. Então uma das explicações que eu ouvi a partir de um psicanalista mesmo, que me dá aula inclusive, e aqui eu estou usando um psicanalista como generalização, não sei que seja homem especificamente, um psicanalista me deu essa questão
em um dos cursos que eu realizei na área de psicanálise, um dos grupos que nós realizamos, me foi repassado o seguinte: nós sempre buscamos repetir a experiência inicial de prazer. Então, sempre o ser humano ele tem uma primeira experiência muito boa com algo, seja o que for esse algo, a bebida, uma atitude, alguma coisa, e aí ele se vicia. Por quê? Porque ele gosta tanto daquela experiência que ele busca sempre repetir aquela experiência, Só que ele nunca vai conseguir a sensação da primeira experiência. Porque mesmo que ele experimente a mesma coisa, na mesma situação, vai ter uma coisa que ele jamais vai conseguir experimentar de novo, que é a primeira experiência. Então ele sempre, por mais que ele use a mesma coisa, no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, ele já vai ter um conceito prévio do que é aquilo. Ele já vai ter um gosto do que é aquilo na sua mente. Coisa que ele não tinha na primeira vez que ele experimentou. Ele não tinha um gosto daquilo, ele não sabia o que era o sabor daquilo. E esse não saber o que é o sabor que gera um prazer altíssimo. Você não saber o que é e vivenciar pela primeira vez. Então jamais ele vai conseguir repetir a primeira experiência do vício. Porque a primeira experiência ele não sabia o gosto. E aí se referindo a qualquer coisa. Estamos falando de uma substância, estamos falando de um alimento, estamos falando de sexo, estamos falando de qualquer coisa no qual o indivíduo seja viciado. Ele sempre vai buscar repetir a primeira experiência que ele teve. E ele nunca vai conseguir repeti-la, porque na primeira experiência ele não sabia como era e o gosto que tinha. Na segunda ele sempre vai saber como é e o gosto que tem, não importa o que ele faça. E aí, a partir disso, nós entendemos que se a primeira experiência foi muito boa para ele ou trouxe consequências muito interessantes que lhe agradaram muito, a tendência, a chance dele se viciar nisso é muito grande. Então, por que alguns se viciam e outros não? Porque para algumas pessoas, essa primeira experiência ela traz coisas tão interessantes, tão incríveis, que fazem com que ela sempre queira repetir essa primeira experiência. Para outros não se viciam por quê? Porque foi uma coisa normal, sem maiores importâncias e sem maior significado essa primeira vez. O que faz com que essa pessoa não tenha tanto empenho em repetir essa primeira vez. Sendo assim, acaba não se viciando. Essa é a explicação psicanalítica para o vício. E aí nós temos várias explicações, por exemplo, explicações químicas do próprio organismo, ou seja, químicas biológicas, aonde já não é a minha área de conforto, então isso já vai mais para a área de biologia, por mais que a psicologia ela seja uma junção da biologia com a filosofia, ela puxa um pouco mais para a filosofia e geralmente psicólogos têm um pouco mais de habilidade em falar da parte filosófica do que da parte biológica. Mas o que eu posso estar falando da parte biológica, e aí se eu cometer um erro, por favor, se algum biólogo chegar a assistir esse vídeo, corrige nos comentários do vídeo, seja corrigindo o erro que eu cometa, para que outras pessoas futuras que vão assistir esse vídeo não recebam uma mensagem errada. Até onde eu posso falar da parte biológica, existem componentes específicos na composição química das coisas que nós experimentamos que nos produzem sensações de bem-estar. Então, por exemplo, se nós pegarmos o chocolate, já se realizaram estudos na área, em algumas universidades, correlacionando a sensação que se tem com o consumo de chocolate, os hormônios que são liberados, correlacionando isso com a sensação do sexo. Então existem alguns hormônios especificamente que são liberados durante o consumo do chocolate, que são hormônios que produzem sensações semelhantes às da atividade sexual, porém em intensidade menor. E isso faz com que a pessoa queira sempre consumir aquele produto. Assim como várias outras questões. Por exemplo, o tabaco, o cigarro de modo geral. O cigarro ele libera alguns componentes químicos que a princípio fazem com que haja um aumento na cognição, na velocidade de raciocínio de uma pessoa. Então ele tem algumas substâncias químicas na sua composição que fazem com que a pessoa sinta que ela está muito mais acelerada no pensamento, ela está mais inteligente.
E a princípio não é uma informação falsa. A princípio o cigarro, ele sim produz nas primeiras experiências essa aceleração no cérebro. Realmente o indivíduo ele ganha um aumento do nível de cognição dele em uma primeira experiência com cigarro. E aí o que ocorre? Com o passar disso, esse aumento se elimina e ele permanece numa cognição estável, e igual a que ele tinha anterior. E aí ele tende, inclusive, conforme vai consumindo, ter uma diminuição, ou seja, ficar cada vez mais retardado mesmo no seu nível de cognição. E posteriormente também vai ter problemas com pulmão, vários outros problemas de saúde que já não são de conhecimento. Quando ele para com o consumo, e aqui sendo mais direto com o cigarro mesmo, que é quem produz o mesmo efeito da cocaína, só em um pouco menor de intensidade, mas é o mesmo efeito que a cocaína produz no organismo. Então, quando ele para de fumar, ele tem um retardo no seu nível de cognição. Então, dá a sensação de que ele está com o pensamento mais lento, ele está mais atrasado. Também é uma informação verdadeira. Sim, a princípio, quando ele para, assim como lá no início ele teve uma aceleração, no princípio de quando ele para, cessa com o vício, ele tem uma desaceleração. Porque o organismo dele está cheio de química, está cheio de porcaria. Mas assim que o organismo dele limpar a química, pelo menos do sangue, porque o pulmão leva um bom tempo para se reestabilizar, se é que consegue, mais ou menos vai se manter, não vai terminar de destruir. Assim que o organismo dele consegue liberar as toxinas do sangue, o seu raciocínio volta ao normal, sem o uso do cigarro, volta ao que era com o uso do cigarro. Então, são informações, e essa questão dessa sensação de bem-estar, da questão do próprio uso do tabaco, a sensação de um nível de cognição maior, são questões que, por uma explicação biológica, nos fazem nos viciar. E eu me recordo muito bem, inclusive, de uma reportagem que eu assisti acerca do uso do crack, que é uma das drogas assim que gera o maior vício atualmente, um dos maiores vícios. É uma das drogas que demanda o maior consumo, porque o crack ele precisa ser consumido constantemente, devido ao efeito dele ser muito breve. Então ele tem um efeito em torno de 5 minutos. Então o sujeito ele tem que, de cada 5 segundos, estar consumindo, se ele quiser manter esse efeito, diferente de outras drogas aí, que chegam a durar 8 a 12 horas o efeito. Então o que ocorre? O crack, eu ouvi de um usuário em uma reportagem realizada que ele disse o seguinte, que o crack faz ele se sentir como um super-homem, porque ele não sente fome, ele não precisa consumir alimento. Então, para quem mora na rua, daí também o intenso consumo de crack, você não tem muitas vezes a oportunidade de consumir o alimento, e o crack ele está mais acessível para você e ele sacia a sua fome, então ele faz com que você não tenha fome. Ele sente uma força para além do que ele tem. Então ele realmente definiu a sensação do uso do crack como se sentindo um super-homem. E aí também um dos fatores que acaba fazendo com que as pessoas se viciem nesse tipo de substância. Então a sensação que o indivíduo tem, biologicamente falando, pela liberação de certos hormônios no seu organismo, também é um dos fatores viciantes do uso da droga. Mas devemos lembrar que as drogas elas têm fatores viciantes biológicos, químicos, e fatores viciantes psicológicos. Então, a primeira parte do vídeo é a explicação psicológica, através da psicanálise, do porquê que psicologicamente nós nos viciamos. E a segunda é uma explicação realmente biológica química. A maconha, por exemplo, que é uma das drogas aí mais conhecidas pelo mundo, o nível de vício dela, biológico, químico, é quase tão baixo que chega a ser quase inexistente. É muito mais fácil você se viciar em bebida alcoólica, quimicamente falando, do que na maconha. A diferença é que o que ela tem uma dependência muito é psicológica. Então a maioria dos usuários de maconha eles adquirem uma dependência psicológica. Daí o fator de quem tem uma mente mais forte ter muita facilidade em controlar esse vício. Então existem muitas pessoas que fazem utilização por poucas vezes e não voltam a utilizar. Existem outras que utilizam por um bom período e param de utilizar,
com uma facilidade bem grande, diferente do que é a cocaína, diferente do que é o crack. Por quê? Porque a dependência da maconha ela é muito mais psicológica do que biológica química. Espero que esse vídeo tenha esclarecido a dúvida do frequentador do canal aí que pediu para ser falado sobre o vício. Caso não tenha sido esclarecido, volte a perguntar, pergunte por outro aspecto, elabore de outro modo a pergunta e nós estaremos respondendo ela em forma de vídeo. Se você também quer ter a sua pergunta respondida, não se esqueça, acessa o canal aí, se inscreve, coloca na descrição aí no comentários dos vídeos, coloca a pergunta, ou então acessa o Google+, e faz a pergunta lá no Google+, envia para mim, segue também lá no Google+. Lá tem outras postagens, aqui é apenas postagem na área de psicologia e filosofia. Lá no Google+, eu faço postagens de vídeos que eu curto aqui do YouTube, que eu gosto, que eu acho bacana, então vídeos de humor, reportagens, vídeos de documentários, postagem de fotos, então tem coisas bem variadas lá no Google+. Então para quem quiser também esteja seguindo no Google+, para ver outros tipos de postagens que não as mais sérias como estão neste canal. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.